Hamilton Gomes Carneiro. É uma condenação por tráfico de drogas e ele quer a nulidade da sentença sobre a justificativa que houve violação do sistema acusatório, uma vez que o juiz ACO conferiu sentença condenatória mesmo diante do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público por insuficiência de provas. Então ele entende que o juiz estaria vinculado ao parecer ministerial. Vou passar a palavra, né? Vossa Excelência tem a palavra, então, para sustentação oral. Boa tarde a todos. Pode ligar. Está desligado. Parece que ele está desligado. Acho que agora estava ligado, eu desliguei. Boa tarde a todos novamente. Cumprimento a todos os eminentes desembargadores, na pessoa do presidente, doutor Itanei, né, tal qual todos conhecemos sua longeva luta pela justiça aqui. Bom, sem maiores delongas aqui, cumprimentando também, inclusive, os serventuários, que sem eles nada aconteceria, os pares, o representante ministerial, etc. Excelências, o caso aqui, né, trata-se de uma revisão criminal e hoje, por um determinado momento, quase eu não venho fazer essa sustentação, porque, em que pese essa seja a casa da justiça, por ora, acredito que não só eu, mas diversos advogados e, por vezes, representantes ministeriais e quem dirá, vossas excelências também não, por vezes ao adentrar nessa corte, nessa egrégia corte, temos o sentimento de Dante Alighieri ao adentrar no inferno, abandonando qualquer lampejo de esperança, porque em que pese seja a casa da justiça, por diversas oportunidades, nós vemos injustiças serem não só repetidas, mas perpetuadas, mantidas, inclusive onde deveriam as autoridades agir de ofício. Adiantando ao caso concreto, excelências, aqui trata-se de uma revisão criminal em um caso de tráfico de drogas, onde o acusado, em tese, teria passado nas imediações do presídio de Iguapó e descido da garupa de uma moto e jogado drogas por cima do presídio. Oportunidade que teria sido, isso eu digo com base, inclusive, no entendimento da sentença condenatória. E com base nisso, o agente que estaria ali vigiando, teriam só 2 agentes, por ser na véspera do Natal, o que estaria ali vigiando saiu, já em fuga atrás dos 2 motociclistas, e de carro teria conseguido pegar os motociclistas, e nessa ocasião, um deles teria sofrido disparos de arma de fogo por parte desse agente. Diga-se de passagem, excelência, que esses disparos de arma de fogo são narrados na denúncia, e aqui eu tenho a inicial em mãos para mostrar para as vossas excelências, bem como está juntado no processo também, onde ele diz que os denunciados foram presos em flagrante, sendo Gabriel atingido por disparo de arma de fogo em razão de tentativa de fuga e socorrido imediatamente. Ocorre que, dado esse lapso aqui linguístico, né, que, como diz Freud, nada é por acaso, passado a situação, durante a instrução, acho que ao ver-se ali, né, tanto para todas as partes, para o MP, quanto para o agente, que ficaria feia essa circunstância ser mantida, foi construída uma narrativa de que ele teria feito menção a pegar algo na cintura. Aquela argumentação genérica, e eu falo não com base na minha opinião, com base em vários estudos que veem isso repetidas vezes em situações de violência policial, ou situações de flagrante com disparo, conforme for entendido, né, pela justiça. E aí, seguindo, excelências, a narrativa é essa. E, como bem disse o doutor relator, aqui uma das teses é sobre a ausência de fundamentação, mas segue-se no sentido de que a primeira tese, já de acordo com essa circunstância ali, ela diria respeito à violação até do artigo 386, da possibilidade de absolver, encontraria por ausência de provas, né? E aqui digo isso porque, não porque, assim, olhando através de uma revisão muito criteriosa, mas uma simples análise da sentença, dos memoriais, da denúncia, dos relatórios, os elementos mais conclusivos permitem a averiguação de que o acervo probatório ele é totalmente inepto, excelência. Basta uma simples olhada. E eu digo que não só uma olhada em sede de revisão criminal. Um mero vislumbre assim, em sede de habeas corpus permitiria essa cognição. Por quê? Aqui no habeas corpus, no revisão criminal, perdão, eu fiz inclusive uma tabela das principais provas, das provas testemunhais. E por que eu digo das provas testemunhais? Porque a motocicleta não foi apreendida. Não foi apreendida a motocicleta. Inclusive,
o delegado, em determinado momento, asseverou que não havia interesse na apreensão da motocicleta, bem como associado a uma falta de espaço no armazenamento de veículos. E em outro momento, o agente Eduardo, que era o agente que estava junto com o agente que efetuou os disparos no réu Gabriel, ele asseverou que em relação à motocicleta apreendida em poder dos indivíduos não pôde ser apresentada nessa delegacia quando da lavratura do flagrante, tendo em vista que estava sem gasolina e não possuía guincho. E aí, além disso, a gente tem, que é um outro ponto de tese aqui, né, que eu entendo ser ausente, uma vez que está ausente nos autos, o laudo médico idôneo, que tem um relatório médico totalmente inepto, que não fala a quantidade de disparos que perfuraram o réu, que não fala quais são os orifícios de entrada e saída e nem descreve a trajetória. Portanto, é um laudo totalmente inepto e, portanto, sendo esse laudo inepto, nas condições de flagrante, é totalmente impossível averiguar as condições de legalidade de flagrante. E se é impossível averiguar as condições de legalidade de flagrante, o flagrante anula, excelências. Sem falar da quantidade inicial de drogas. Desculpa eu retornar só mais um pouquinho aqui, que são de 43 gramas de maconha e 9 gramas de crack. Mas aí, seguindo, excelências, seguindo nisso, falando sobre esse acervo probatório totalmente inepto, ali foram juntados os depoimentos dos 2 policiais penais, que quer queira, quer não, são partes interessadas, materialmente falando, e o direito processual. Normalmente, o direito processual penal não pode ficar em eclipse em relação ao direito material. Todo direito, principalmente no direito processual penal, todo direito processual deve ter, em razão do princípio da instrumentalidade das fórmulas, sua vinculação concreta à materialidade. E aí eu fiz um comparado aqui dos testemunhos e dos elementos favoráveis à defesa. A testemunha Luiz, que era a única testemunha imparcial, juntada ali, né, com base nas declarações policiais, não confirmou ter visto o crime, apenas o disparo. Ele tem dúvida sobre seu local no momento dos fatos. Em diversos momentos ali ele fala coisas distintas. Nega suas declarações anteriores no inquérito policial. Relatou apenas um disparo, contradizendo a versão geral aqui. Descreve a moto como uma Titan prata, em contradição a outro agente que descreve ela como uma vermelha. E aí segue isso em relação ao agente Sheldon, que admite não lembrar inicialmente da presença de Luiz, que falou que estava desde o começo ali, e depois se ratifica. Afirmou reconhecer Gabriel de capacete, que é tecnicamente impossível. Justificou o disparo por dedução, que ele disse que ele fez menção a pegar a arma, apesar de ali na denúncia totalmente desconexo com tudo isso, aparecer que foi em razão de uma fuga. Isso está na denúncia, excelência, está na denúncia e está juntada na inicial do presente revisão. E contradiz com a testemunha Luiz, pois relata que a testemunha teria acompanhado o flagrante. O agente Eduardo, o outro agente que estava lá, que teria cautelado o presídio de Guapó, que eram só 2 agentes que estariam ali, descreve a moto como vermelha, contradizendo a testemunha em tese imparcial, e negou que os vizinhos, ou seja, Luiz, tenha falado com ele antes do crime, contradizendo a testemunha. Já os réus, sim, excelências, são uníssonos. E aí, seguindo adiante, o processo vai passando ali, em um determinado momento, excelências, a primeira tese ali, que eu trabalho nesse sentido, feito todo esse retrospecto assim, da narrativa processual, eu digo inicialmente que o acusado não pode ser responsabilizado pela incompetência, ou no mínimo, pela incapacidade do Estado em apreender o veículo que foi meio do crime, fazer um laudo médico idôneo. Como que pode uma pessoa sofrer disparos para o Estado e não ter um laudo médico idôneo? E melhor dizendo, como que pode sofrer um disparo com a arma do Estado, comprado do dinheiro dos nossos bolsos contribuintes, sequer a arma ser acautelada? Não existe isso. E aí eu fico me perguntando, será que comigo, um jovem, se isso acontecesse nas minhas circunstâncias, isso aconteceria igual comigo? Ou será que por eu ser um advogado, por eu ser um rapaz branco, e por não estar na mesma realidade social do réu, que é pobre, negro, periférico, como vários outros, que nessas injustiças cíclicas, as cortes brasileiras empurram para a criminalidade, porque tem que ser dito que a criminalidade organizada, ela é um fruto pernicioso do próprio Estado, ao falhar com esses indivíduos, que ao nunca receberem nenhum apoio do Estado, nem na escola, que às vezes falha na merenda, tem roubo na merenda de escola,
o Estado não se omite ao puni-lo, ainda que injustamente. E aí, seguindo, excelências, como eu já aduzi aqui, uma outra tese é a nulidade por falta de laudo médico. E aí, deixando claro aqui que a questão é legal, a falta do laudo médico, além de recomendação do CNJ, trata-se de resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, qual o Brasil é signatário, tem caráter supralegal e, portanto, tem caráter de norma aqui e incide sobre a decisão que é contrária ao texto expresso da lei, que é uma das hipóteses do artigo 621 da revisão criminal. Né? Só para, a título de curiosidade aqui, só para me elencar os elementos aqui, que trata-se da resolução 213 do CNJ, que versa especificamente sobre a necessidade, vejamos, artigo que versa sobre a diretriz, estabelece como diretriz fundamental da audiência de custódia a verificação quanto à realização do exame de corpo de delito, o que foi ignorado. E aí passa-se tempos e tempos e mais vezes retornamos a essas circunstâncias. Né? Inclusive, o artigo 8º, né, da Corte do Pacto de São José de Costa Rica, ele afirma ali, verificar se houve a realização do exame de corpo de delito, determinando sua realização nos casos em que não tiver sido realizado, ou os registros se mostrarem insuficientes, como é o caso aqui em tela. Além disso, excelência, os outros tópicos, as outras duas teses de direito, dizem respeito a, primeiro, a fundamentação, a ausência de fundamentação da decisão, e também a violação do sistema acusatório. E essas duas teses se imbricam. Explico. Ao passo que o artigo, salvo engano, 385 do CPP não veda expressamente que o magistrado se vincule, né, como bem disse do outro relator, a denúncia ou a pretensão acusatória, é necessário entender que, particularmente após o artigo 3º-A e o pacote anticrime, o ônus processual é muito maior. E mais do que isso, nesse caso aqui, a circunstância ela é muito clara em relação ao entendimento do STJ sobre em quais casos há clara violação do sistema acusatório. E, particularmente, quando a magistrada interroga ativamente e dos resultados desse interrogatório ativo, ela usa isso para condenar, é aí que há a violação do princípio do acusatório. Leio aqui uma emenda do STJ, do STF, do Dr. Barroso, tá, na impetração, onde aduz-se aqui no ponto 8. O juiz ao iniciar e questionar detalhadamente a testemunha de acusação, além de subverter a norma processual do artigo 212, violando a diretiva legal, exerceu papel que não lhe cabia na dinâmica instrutória, comprometendo a actum trium personarum, já que a separação rígida entre, de um lado, as tarefas de investigar, de acusar, e a função propriamente jurisdicional. E é importante entender que o entendimento é basicamente, em geral, no sentido de quando ele usa essas perguntas para acusar. E foi exatamente o que a magistrada fez aqui, onde ela faz o entendimento aqui de que o acusado, vou até ler o trecho aqui, excelências, onde ela diz que o relato que o acusado dá respondendo essas perguntas é incompatível com a narrativa anterior. Vejamos. E aí, junto com isso, excelência, enquanto eu acho aqui, achei. Vejamos que Gabriel, em juízo, afirma que não jogou a droga na unidade prisional. Apenas passaram na rua, o agente o abordou e atirou nele, afirmando que estaria trabalhando, e posteriormente afirma que encontrou o acusado na rua e pediu carona para sua casa. Ou seja, versões conflitantes. Excelência, há um conflito essencial, inerente, de a pessoa estar trabalhando e posteriormente encontrar o outro acusado e pedir para ir para casa? Não há. As duas coisas podem acontecer concomitantemente. E aí, por último, excelência, em via de encerrar,
como ficou demonstrado nessa questão da violação do sistema acusatório, há também um claro esforço da magistrada em condenar sem a fundamentação suficiente. E particularmente, e é necessário salientar isso, havendo pedido ministerial sobre o tema, sobre a absolução, o ônus de fundamentação deve ser maior. Porque agora não basta rebater apenas os argumentos da defesa, como diz o artigo 305 em analogia ao CPC, mas também rebater os argumentos da acusação quando pede pela absolução. Excelências, é isso que eu peço, sem mais. Só para finalizar, já exacerbando meu tempo um pouco, eu digo que o que me fez vir aqui hoje foi a luta pela justiça, porque a única luta que se perde é a que se abandona. E essa é uma luta que, no meu caso, sem qualquer hipocrisia acerca dos ímpetos e dos egoísmos de qualquer indivíduo humano, essa é uma luta que eu não arredo, a luta pela justiça. Muito obrigado, sem mais. Não, volto a palavra então, ilustre relator. Obrigado, presidente. Hamilton. O voto é longo, eu vou fazer só algumas pontuações aqui, que vou disponibilizar e até no máximo amanhã, meio-dia, já estará no sistema. Não há nulidade ou afronta ao sistema acusatório, tampouco o erro judiciário, quando a magistrada, à luz de provas judicializadas e sob o crivo do contraditório, profere sentença condenatória fundamentada mediante pedido absolutório ministerial. Na mesma tese, houve um desdobramento acusando a magistrada sentenciante de parcial por ter interrogado o acusado por 7 minutos, em clara vontade de perseguir o requerente. Sem razão, explico. Cito o artigo 188. Pois bem, inicialmente observa-se que o interrogatório judicial é ato privativo do magistrado e é conduzido por um juiz natural que tem o direito e dever de interrogar o réu, o qual, por sua vez, pode optar por não responder às perguntas formuladas pelo julgador. As partes, sobretudo da defesa, realizam perguntas complementares ao ato privativo do magistrado, se necessário para melhor esclarecimento dos fatos. Então, estou rejeitando as teses. Cito jurisprudência de tudo que estou falando aqui. Não obstante a negativa do requerente em juízo, sua versão mostra-se isolada e em dissonância com o conjunto probatório dos autos. Na fase inquisitorial, quando interrogado ainda no hospital, o próprio requerente confessou a prática do delito ao afirmar que fez a lâmpada e jogou a droga, atribuindo ao corréu Melquisedeque a condução da motocicleta utilizada. Ademais, depoimentos dos agentes prisionais apresentaram-se firmes, coerentes e alinhados, tanto na fase investigativa quanto em juízo, relatando que visualizaram pelas câmeras o exato momento em que o acusado arremessou o pacote para o interior da unidade prisional, motivando a perseguição. E a jurisprudência ela reconhece a validade dos relatos dos policiais em harmonia com as outras provas. Então eu estou... Ainda a alegação do requerente que apenas solicitava uma carona para casa não se sustenta diante da declaração de vínculo empregatício anexada, que aponta que ele deveria estar no trabalho no horário do fato. Documento, aliás, emitido 6 meses após a sua prisão, comprometendo sua credibilidade. Sobre a ausência de fundamentação para enfrentar os argumentos e da não apreensão da motocicleta. A negativa isolada do requerente não encontra respaldo nas provas constantes dos autos. Os depoimentos firmes dos agentes públicos, aliadas à prova material e às contradições evidenciadas na narrativa defensiva, demonstram com clareza a prática do delito artigo 33, consistente no transporte entorpecente destinado à unidade prisional de Guapó em conluio com o corréu. Sobre a suposta ausente de laudo pericial adequado acerca das lesões sofridas pelo réu durante a prisão, bem como a inexistente perícia balística e do registro de arma de fogo utilizada. A ausência de tais provas específicas não infirma a materialidade e a autoria do delito, que restaram suficientemente provadas nos autos por outros meios de prova legalmente admitidos, tais como os depoimentos testemunhais, declarações de agentes públicos e demais elementos colhidos. Do suposto bis in idem do deter da pena sob a alegação de que a mesma circunstância, o tráfico das mediações de presídio, foi considerado tanto como agravante quanto para a aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso 3. Vamos lá. Inicialmente, observa-se que a julgadora, na primeira fase da dosimetria, desvalorizou as consequências do crime de forma autônoma, com base em dados concretos e distintos do local do fato. A fundamentação utilizada, no sentido de que o tráfico direcionado à população carcerária poderia ocasionar sérios riscos à saúde, à integridade dos detentos e à segurança dos agentes penitenciários,
refere-se aos efeitos danosos potenciais da conduta e, portanto, diz respeito à gravidade das consequências do delito, nos termos do 59. Trata-se, pois, de valoração das consequências do crime, não do local de sua prática. Aí na terceira fase que já vai essa causa especial de aumento de pena, que é o artigo 43, que não tem o bis in idem. Estou refutando. Rejeitei todas as teses e estou julgando improcedente a revisão criminal. É o voto. A revisão é do desembargador Paganus. Eu fiz a revisão e tudo alegado na revisão criminal, no pedido, não se enquadra no 621 do Código de Processo Penal. Motivo que eu acompanho o relator. Desembargador Edson Miguel, como voto? Também acompanho o relator. Cristóvão. Com o relator. Desembargadora Lília Mônica. Um voto da desembargadora Rosana Camargo. Com o relator. Alexandre Bisoto. Ressaltando o modo apaixonado do advogado, continue assim, mas realmente não há nenhum elemento do 621. Eu acompanho o relator. Certo. Desembargador Oscar. Também acompanho o relator. O Rogério não está presente. Eu também acompanho, realmente, as hipóteses não se enquadram a rigor, né, nas possibilidades. Na revisão, nada obstante o empenho, né, da argumentação do advogado. E aí completou-se o julgamento. O Hamilton é o relator. Então ficou por unanimidade de votos. A primeira sessão criminal julgou improcedente o pedido de Muito obrigado, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Sustentação oral para o doutor Gabriel Nogueira Sagrilho. Julgamento